Olá, boa noite. Quinta-feira, 20 de agosto. O TVU Jornal segunda edição começa agora e estas são as principais notícias do dia. O combate à violência e ao preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais é assunto discutido durante seminário em Votuporanga. Milhares de brasileiros convivem com as chamadas doenças silenciosas, que não manifestam qualquer tipo de sintoma. O alto colesterol, por exemplo, é responsável por grande parte dos problemas cardíacos e pode até matar. E o Memorial Unifev recebe as obras do artista plástico Fábio Bock Neto. A exposição Catarse, com ilustrações produzidas a partir de manchas de vinho e café. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. A Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga prendeu agora à tarde o suspeito de furtar uma padaria de produtos artesanais no bairro Vale do Sol. O estabelecimento foi invadido na madrugada do dia 29 de julho. Uma câmera interna de segurança registrou a ação do rapaz. RLM, de 30 anos, foi ouvido e declarou à polícia que é viciado em drogas e usou o celular e o dinheiro roubados para comprar droga. De acordo com o delegado Márcio Nobuyoshi, foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade. E ontem, 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Matarazzo, zona sul de Votuporanga. De acordo com os policiais da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, a DISE, um deles, um rapaz de 22 anos, estava entregando crack a um usuário quando foi abordado pelos agentes. Os 2 tentaram fugir de bicicleta, mas foram detidos em seguida. Com eles foram encontradas outras porções de crack e R$10 em dinheiro. Os 2 foram encaminhados para a cadeia pública de Guarani do Oeste. E vamos agora com Stephanie Barbará, que traz os destaques da região para a gente. Olá, Stephanie. Olá, Ana, boa noite. Uma aposentada de 62 anos, moradora de Jundiaí, desapareceu na manhã de ontem em Rio Preto. De acordo com a família, a mulher sofre de depressão, toma medicamento controlado e estava visitando o irmão em Rio Preto. Quem tiver informações sobre a mulher pode entrar em contato com a polícia pelo 190. A polícia de Cosmorama vai investigar a morte por envenenamento de 4 animais na cidade nesta terça-feira. Segundo a Associação de Protetores de Animais da cidade, 3 cães e um gato teriam comido carne com veneno em um terreno da cidade. A polícia investiga o caso e ainda não tem suspeitos. A Delegacia de Investigações Gerais prendeu na tarde de ontem um homem de 31 anos suspeito de participar de quadrilha de tráfico de drogas na região de Rio Preto. Ele foi surpreendido pelos investigadores quando almoçava tranquilamente em uma churrascaria da cidade. O homem foi enviado para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto. Policiais civis desmontaram ontem um ponto de vendas de entorpecente que funcionava em Araçatuba. Um rapaz de 20 anos apontado como o responsável foi preso em flagrante com entorpecente. Apresentado no plantão policial, ele foi autuado em flagrante e encaminhado à cadeia de Penápolis. Esses são os destaques de hoje. Ana, uma boa noite. Boa noite, Stephanie. E a comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais se reuniu hoje na Câmara Municipal para discutir durante um seminário ações de combate à violência e ao preconceito. A causa LGBT foi tema do primeiro seminário realizado em Votuporanga. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, realizou o encontro com o tema Por um Brasil que criminalize a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Votuporanga vivencia nesta manhã um marco histórico para a nossa cidade e de toda a região. A gente acredita que o número de denúncias de preconceito contra as pessoas, o público LGBT na cidade, possa estar dando uma diminuída. Lideranças políticas, entre elas o prefeito Júnior Marão e o ex-deputado João Dado, o comandante da Polícia Militar, capitão Edson Fávero,
e militantes falaram sobre os desafios atuais. Ministraram palestras 2 representantes do GADA, Grupo de Amparo ao Doente de AIDS, de São José do Rio Preto, com experiência no debate da causa LGBT. A gente tem que fazer uma conscientização da população brasileira. Tudo aquilo que é diferente, a gente tem um preconceito e julgamento. Precisamos de mais união, respeito, para que possamos lutar pelos nossos direitos, que eles sejam reconhecidos pelos nossos gestores, pela sociedade. No debate também foram lembrados os casos de violência e preconceitos registrados em Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Segundo o secretário, a sociedade ainda tem muito a se conscientizar com relação ao tratamento a essas pessoas. Olha, é comum dentro da Secretaria de Direitos Humanos a gente receber denúncias de violações de direitos, de discriminação dentro de um espaço público, dentro de escolas, enfim, na comunidade em geral, e as pessoas acabam procurando os direitos humanos para fazer suas denúncias e posteriormente a gente faz uma investigação orientando todos a fazerem um boletim de ocorrência, para que a polícia possa estar dando continuidade no processo de investigação. E a Prefeitura de Votuporanga está realizando uma audiência pública agora à noite no plenário da Câmara Municipal para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do exercício de 2016. A reunião é aberta ao público para que a população participe das decisões e ajude a definir metas e prioridades da administração pública. Durante o encontro, também será discutida a alteração do plano plurianual previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelos governos federal, estadual ou municipal no período de 4 anos. A Câmara Municipal fica na Praça Vereador Viana Filho, no bairro Vila América. A seguir, taxa de desemprego no Brasil supera projeções e fecha o mês de julho com mais de 158 mil pessoas desempregadas. E tem ainda o teleemprego, que traz as oportunidades de trabalho para Votuporanga e região. A gente volta já já. Na próxima segunda-feira tem estreia aqui no TV O Jornal. O tema é o câncer de mama, ou melhor, a luta contra o câncer. Você vai conhecer exemplos de mulheres que venceram a batalha contra a doença. É a série Sobreviventes. Eu perdi minha avó com 5 anos de idade, eu perdi minha avó com câncer de mama. Ela não teve a oportunidade que a gente tem hoje da cura, né? Então, por esse motivo, eu venho fazendo acompanhamento desde antes dos 40 anos. Então, foi onde a minha médica falou, olha, tem um câncerzinho, então a gente precisa, é tratável e é curável, mas a gente não pode deixar de fazer o tratamento. A hora que eu cheguei lá, ele falou para mim assim que era o câncer. Aí ele falou assim, não, mas você... Aí eu já abri a boca, comecei a chorar, né? Aí fiquei desesperada. Mas aí todo mundo me ajudou. E assim, chega um momento que você não tem para onde fugir. Você tem que enfrentar ou enfrentar. Às vezes você cai para a real do que a gente passa, né? E agora, eu olho assim, que às vezes tudo que eu passei, será que sou eu mesmo? Será que é Marlene? A vida, assim, não é fácil, quem faz esse tratamento. Vida. Vida acho que é o que todos nós queremos.
série começa já a partir desta segunda-feira aqui no TVU Jornal. E milhares de brasileiros convivem com o colesterol alto. O mais preocupante é que muitas vezes esse tipo de doença não apresenta sintomas, mas como se combate e o melhor ainda, como se prevenir dessa doença é o que você vai ver nesta reportagem. Foi só depois de um exame de rotina há 8 anos que Eva descobriu que a irmã estava com colesterol alto. Desde então, Neide convive com a doença. Como não apresenta sintomas, os cuidados devem ser redobrados. Qualquer descuido na alimentação e os exames dão alterados. Ela passou a tomar leite só desnatado, uso mais de legumes, verduras e cereais. Então a gente tem que passar a alimentação, né, para amenizar e com a medicação. Com uma alimentação balanceada, recentemente ela perdeu 3 quilos. E com a ajuda da medicação, o colesterol está sob controle. Assim como a Eva, mais de 57 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença crônica não transmissível, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde. Entre as doenças, a alta taxa de colesterol, que está associada a fatores de risco como o sedentarismo, o excesso de peso e o tabagismo. A doença, conhecida por silenciosa, não apresenta sintomas. O paciente geralmente descobre que as taxas estão altas quando faz um exame. Tendências genéticas ou hereditárias também podem contribuir para o aumento do colesterol. O diagnóstico ele é feito através de exames. Pacientes jovens, crianças, no caso, quando você tem uma história familiar importante de colesterol, quando você tem o uso de medicamentos que podem aumentar, que podem alterar o perfil lipídico do paciente, como corticoide, imunossupressores, esses pacientes você investiga mais cedo. Paciente obeso, paciente que não faz atividade física, que você vê que ele tem um risco, o diagnóstico é sempre feito através de exames laboratoriais. Para o controle da doença, é ideal que o paciente adote hábitos saudáveis. Caso contrário, comprometimento na área cardíaca relacionado a infarto agudo. Na parte cerebral você tem o risco do AVC, do acidente vascular cerebral, e na parte renal o risco da insuficiência renal. A gente sabe que ela agride todas as artérias, é uma doença difusa, multifatorial, mas que ela tem preferência pelas artérias de médio e grande calibres. Especialistas alertam que a partir dos 40 ou 50 anos, as chances de problemas cardiovasculares aumentam. Se a pessoa fuma, tem hipertensão, que é a pressão alta, o colesterol alto, diabetes e obesidade, os riscos são ainda maiores. E geralmente não há sintomas mesmo. Por isso é importante ficar atento à saúde e fazer exames regularmente. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em São José do Rio Preto, há vagas de estágio nas áreas de administração, engenharia de alimentos e ciências contábeis. O PAT fica na Rua Preciliano Pinto, 3.300. O telefone é 17 3211 2966. Já em Catanduva, as vagas são de auxiliar de contabilidade, operador de caixa e empregado doméstico. O endereço do PAT é Avenida Comendador Antônio Stocco, 537. Em Santa Fé do Sul, há vagas de representante comercial, camareiro e mecânico. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua 11. O número é 1220, no centro da cidade. A taxa de desemprego no Brasil para o mês de julho superou as projeções e ficou em 7,5%. De acordo com o levantamento divulgado hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve um aumento de 0,6 ponto percentual em relação a junho, quando o índice era de 6,9%. E subiu 2,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, que era de 4,9%. Essa foi a taxa de desocupação mais elevada para um mês de julho desde o ano de 2009. A Unifev está com inscrições abertas para o segundo simulado aberto Enem 2015. A estudante de jornalismo Gabriele Ferreira tem mais detalhes. O segundo simulado aberto vai ser realizado neste fim de semana. Sobre o assunto, eu converso com o coordenador do ensino médio do Colégio Unifev, professor Nelson Bueno. Como vai ser realizado o simulado? Bom, o simulado vai acontecer em 2 etapas, nesse sábado e no próximo domingo. Então, dia 22 e dia 23 de agosto agora. Então, nós teremos as provas dos mesmos horários que acontecem como se fosse no Enem.
Então, os portões vão ser fechados às 13 horas, os alunos vão se dirigir às salas de aula e nós começaremos as provas às 13h30. No primeiro dia vai das 13h30 até as 18 horas e no segundo dia, no domingo, vai das 13h30 até as 19h, porque tem a redação também e demora um pouquinho mais. Qual a importância dele? Bom, todos os alunos precisam treinar. Quanto mais treinamento tiverem, melhor vai ser para o aproveitamento deles no dia do exame do Enem, realmente. É uma prova desgastante, se ele não estiver preparado, às vezes uma questão assim, de cansaço, ele já vai perder um pouquinho de pontuação lá no dia do exame final, realmente. Então, esse treinamento que eles fazem é importante para eles já ir acostumando com o tempo, com a sede, com a fome, com tudo isso que vai acontecer no dia da prova. Quem pode participar? Todos os alunos que pretendem participar de vestibular, qualquer que seja ele, pode participar, não tem problema. Então, mesmo que ele tenha já terminado o ensino médio, não tem problema nenhum. E qualquer aluno, na escola particular, na escola pública, não tem problema nenhum. As inscrições são gratuitas, então qualquer pessoa pode fazer. Como elas podem ser feitas? Exclusivamente pelo portal do Objetivo, já que nós somos afiliados ao Objetivo, então todas as inscrições são feitas pelo Objetivo, www.curso-objetivo.br. Só isso, e aí fica tranquilo. Tá? Obrigada pela entrevista. Então, reforçando, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 pelo site curso-objetivo.br. Gabriele Ferreira para o TV O Jornal. Tempo firme em Votuporanga. Agora à tarde os termômetros registraram 28 graus. Vamos ver a previsão do tempo para esta sexta-feira. A temperatura cai sobre as áreas paulistas por causa do vento que muda de direção e passa a transportar um ar mais frio vindo do sul. Na capital paulista, nesta sexta-feira, o sol aparece com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Os termômetros podem marcar mínima de 11 graus. A previsão para amanhã em São José do Rio Preto é de sol com algumas nuvens e, por enquanto, sem previsão de chuva. A máxima prevista é de 28 graus. E em Votuporanga e toda a região, a frente fria também avança e garante uma sexta-feira de temperatura mais amena. O tempo segue firme, por enquanto, a previsão de chuva só para a semana que vem. Os termômetros amanhã vão variar entre 13 e 28 graus. E já no próximo bloco, a mostra Catarse, do artista plástico Fábio Bock, encanta o público. As ilustrações feitas a partir de manchas de café e vinho estão no Memorial Unifev. Esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. E agora o assunto é meio ambiente. Você vai conhecer um votuporanguense que é um verdadeiro defensor da natureza. De uma maneira bem criativa, ele tem lutado pela preservação do meio ambiente. Luthier por profissão, compositor e cantor por vocação e defensor do meio ambiente por paixão. É assim que Adailson de Votuporanga se apresenta. Foi vendo o pai desmatar a natureza no passado que Adailson se incomodou e passou a defender o meio ambiente. Essa minha paixão por meio ambiente surgiu a partir de ver o meu pai derrubando árvores, que foi uma coisa que na minha infância eu vi muitas vezes. E na verdade a minha luta é mais de conscientização do que de apelação, porque as pessoas não gostam de ser interpeladas destruindo o meio ambiente. E desde então, Adailson tem feito de tudo. Da oficina de consertar instrumento musical que tem em casa, fica de olho no que acontece na cidade. Há alguns anos, como motorista, também ajudou a preservar muitas áreas naturais da região. Para ele, o que importa mesmo é lutar pela sobrevivência desses espaços. Eu já acho que não é mais nem meio, é menos de um quarto de ambiente. Eu passava nas estradas e via inúmeros problemas com devastação e eu tinha por obrigação avisar os órgãos competentes para que isso não ocorresse. E essa vontade em mudar a história da degradação do meio ambiente fez com que Adailson inovasse. Depois de tantas denúncias, de bater em muitas portas, ele encontrou uma nova maneira de chamar a atenção. Hoje é compondo e cantando que ele leva a consciência para a população. Tudo será alegria nessa imensidão.
haverá vandalismo em cima desse chão. São nas letras da música que Adailson dá aquele puxão de orelha em quem não se importa muito com a preservação. Essa minha luta escrevendo as letras, as composições, para chamar a atenção do pessoal, é porque você abrange um número muito maior de pessoas. Quando você chega com uma certa polêmica, as pessoas sentem aquilo na alma. Trabalho que é acompanhado de perto por Lucas. O empresário é amigo e fã do Adailson há 10 anos. Ele também quer que as sementes desse trabalho deem ainda mais frutos. Bacana de vir conversar com o Adailson, que você não vai conversar sobre instrumento musical ou música. Vai além disso. Se você sentar e conversar política com ele, você vê que o cara tem uma mentalidade boa sobre isso, consciente, cultura, arte, é sempre algo muito além do óbvio e que você passa a tarde toda conversando com ele. Cada vez que vem aqui é um aprendizado diferente. E a luta é incansável, seja em casa, na rua, onde estiver, Adailson tenta fazer o papel dele. O meio ambiente é tudo que nós temos de resto. Sem isso, o mundo se acaba, com certeza. Mesmo que pouco nos resta, ainda há esperanças de refazer as florestas pensando em nossas crianças. E o Memorial Unifev recebe até o próximo dia 27 de agosto a exposição do artista plástico Fábio Bock Neto, intitulada Catarse. As obras foram apresentadas recentemente em uma das mais renomadas bienais do mundo, em Belgrado, na Sérvia. A mistura de traços impressiona. Técnica surrealista ou cubista, quem sabe, faz parte da exposição Catarse, que significa transformação. Colocar no papel os sentimentos mais estranhos ou verdadeiros. O responsável pelas obras é o artista plástico, pintor, desenhista e escultor votuporanguense Fábio Bock. Eu não tenho um estilo definido. Cada obra minha é única. A inspiração vem do dia a dia, dos sonhos, né? Mas é mais do dia a dia mesmo. As peças chamam a atenção pela simbologia que elas representam. Nessa, por exemplo, as touradas, a opinião contrária do artista ao uso de animais para a diversão e também a morte. Muitas vão além e ele utiliza elementos como o vinho e o café para compor o cenário. Então, eu estava tomando café, pensando num desenho para fazer, né? Aí, na hora que eu levantei da mesa, desistindo de desenhar, a xícara tombou e surgiu a mancha. E aí, dentro da mancha, eu comecei a desenhar. E não pense que tanto talento é o resultado de cursos na área. Pelo contrário, o dom vem de infância. E Dona Dalva, mãe de Fábio, reconhece e fica emocionada só de falar. Sempre o desenho dele foi diferente dos outros. Ele nunca desenhou aquele caminhãozinho quadradinho. E é preciso dar asas à imaginação para conseguir entender os diversos significados de uma única peça. São tantos detalhes que, para uma obra ficar pronta, ele gasta em média 15 horas. Para divulgar o trabalho, ele participou no mês de junho de uma das mais renomadas bienais do mundo, na Sérvia. Levou para lá 7 das suas criações e um pouco do seu estilo. Cada uma foi avaliada em R$15 mil. É uma experiência assim única, porque eu conheci muitas pessoas importantes do país. Eu, como um artista desconhecido até então, saí nos jornais do país, né? Então foi bem bacana. E quem vem conhecer, fica encantado. Eu achei muito lindo, por causa que tem várias figuras, tudo dentro de uma só, né? Parece que tem um apelo religioso, meio da Índia, assim, eu também achei. Parece que cada desenho mostra uma história que está acontecendo. Eu adoro essas obras de arte. A mostra é aberta ao público das 6h30 da tarde às 10h30 da noite, de terça a sexta-feira. Excepcionalmente, na segunda-feira, o local funciona da 1h30 às 5h30 da tarde. Interessados em expor no Memorial Unifev devem entrar em contato pelo telefone 3405-9999. E nós ficamos por aqui. Assista agora o programa Resenha Livre com Nínive Pinhatari. Mais notícias de Votuporanga e região você tem amanhã a partir do 12h30 no TV O Jornal, primeira edição com Luciano Guimarães. Para você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá!